Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E essa reflexão do Evangelho de hoje é tirada de São Lucas, capítulo 18, versos do 35 ao 43. No Evangelho de hoje nós podemos ver qual deve ser o relacionamento entre nós, homens, seres humanos, com Deus, na pessoa do seu Filho Jesus. E é bem interessante, porque aqui nós podemos aprender muito. Veja, é dito o seguinte: quando se aproximava de Jericó, quem se aproximava de Jericó? Jesus. Quando se aproximava de Jericó, um cego estava sentado junto ao caminho, pedindo esmolas. Então, nós precisamos reconhecer a nossa condição. A nossa condição é como um cego, como um mendigo diante de Deus, que só podemos pedir esmolas, ou seja, pedir que Deus exerça sobre nós a sua caridade, a sua misericórdia. Essa é a nossa condição. Quem se acha muito diante de Deus e diante dos homens não entendeu ainda qual é a condição do ser humano diante do Criador. Continuando o versículo 36. Ao ouvir que passava a multidão, perguntou o que estava acontecendo. Então, quando ele não podia enxergar, mas os seus ouvidos estavam aguçados. E ele escutou a multidão passando e perguntou: o que está acontecendo? Aí, versículo 37. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. Então aí ele ouve falar de Jesus. E São Paulo diz que a fé entra pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ele ouve falar de Jesus. E logo que ouviu falar de Jesus, reconhecendo a fama de Jesus, sabendo da fama de Jesus, sabendo quem era Jesus, pelo menos por ouvir dizer, como Jó, Jó disse: Senhor, eu te conhecia apenas por palavras, mas hoje os meus olhos te viram. Então, conhecendo apenas de ouvir dizer quem era Jesus, mesmo assim, no versículo 38, é o que nós devemos fazer quando nos encontrarmos com ele. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quando nós nos encontrarmos com Jesus, isso é o que nós devemos fazer. Jesus, tem piedade de mim. Só que o mundo não quer essa nossa aproximação com Deus, não quer essa nossa intimidade, aproximação com Jesus. Então, no versículo 39, o mundo, representado aqui pelaquela multidão que ia à frente junto com Jesus, os que iam à frente repreendiam, os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Então, o mundo vai querer nos calar, nos silenciar. Por isso a cultura, a vibe do cancelamento está tão alta, porque o mundo quer nos cancelar diante de Deus. Mas nós devemos fazer o que ele fez. Mas ele gritava mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então ele gritava mais forte. Nós temos que fazer isso, gritar ainda com mais força para sermos ouvidos por Deus. Pedi e receberei. Buscai e acharei. Batei e vos será aberto. E aí, no versículo 40, Jesus parou. Então, quando nós gritamos, pedindo a Jesus: tem piedade de mim, nós atraímos o olhar de Deus. Quando nós nos humilhamos, como esmoléus, e gritamos pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo a caridade de Deus, Deus é atraído por nossa humildade. E quando nós nos humilhamos, aí ele vem para nos exaltar. Então, versículo 40. Jesus parou e mandou que o buscassem. Quando o teve próximo, perguntou-lhe, E aí Jesus, é interessante essa pedagogia de Jesus. Jesus é Deus, onisciente, sabe das coisas. Mas mesmo assim ele pergunta no versículo 41, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Senhor, que eu recupere a visão. Então ele já via, mas acabou perdendo a visão por algum motivo.
né? Aí ele diz que eu recupere a minha visão. Versículo 42, Jesus lhe disse: recupera a visão, tua fé te salvou. Então veja, recupera a visão, tua fé te salvou. E aquele homem, no versículo 43 é dito, no mesmo instante, recuperou a visão e o seguia glorificando a Deus. E o povo, ao ver isso, louvava a Deus. Então veja, quando nós somos curados por Jesus, nós não temos como fazer outra coisa a não ser seguir Jesus glorificando a Deus. E isso, quando nós fazemos isso, quando nós nos disponibilizamos a seguir Jesus e glorificar a Deus, a multidão, ou seja, aqueles que estiverem ao nosso redor, também vão louvar a Deus pelas graças, pelas obras novas que Deus faz na nossa vida. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Não tenha medo. Podemos agora dizer, como esse cego disse e como Jó disse: te conhecia somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te viram. Amém.